Bom dia, boa tarde, boa noite, vegetariana Veg Dicas aqui para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito intrigante, sobre um assunto que causa muitas discussões entre vegetarianos e entre veganos. O tema do vídeo de hoje da Vegetariana Veg Dicas para vocês, meus amores, é o seguinte: existia vegetarianismo no Antigo Testamento? Vamos ver se faz sentido que exista o vegetarianismo, então, no Antigo Testamento, ok? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Rito, era preciso que fosse morto o cordeiro, representando Cristo, e nessa cerimônia de morte do cordeiro, essa carne era assada, e essa carne era recebida um pedacinho para cada pecador que estava ali fazendo a sua oferenda ali do seu cordeiro. Como então que Jesus aprovaria o vegetarianismo no Antigo Testamento? Vamos pensar em algumas coisas e vamos falar de uma palavrinha que nós chamamos de a verdade presente. Olha só. A verdade presente para aquele tempo era sobre a morte do cordeiro. Então era impossível que Jesus pregasse e até mesmo que ele vivesse o vegetarianismo naquele tempo. Por quê? Porque mesmo que o judeu passasse o ano inteiro ou o tempo inteiro, eu não consigo me lembrar nesse momento se era uma vez por ano que ele comia, se era... Não me lembro, esse é um detalhe que eu não vou saber dizer neste momento. Mas assim, mesmo que ele passasse o tempo todo sem comer nada de carne, no dia dessa cerimônia, ele teria que comer um pedacinho dessa carne, sim. Então, neste ponto, por causa deste rito simbólico, Jesus não poderia nem pregar e nem viver o vegetarianismo estrito. Então este é um tema que já fica desmistificado. Nossa, uma moto apareceu aqui agora. Fica desmistificado, então, que houvesse o vegetarianismo no Antigo Testamento. Embora fosse sempre o desejo de Deus que houvesse a abstinência de alimentos carnes, ok? Ok, Vânia, mas se Deus então liberou os animais puros, já que o povo queria tanto comer essa carne, ele liberou os puros, mas como é que era que tinha que ser comido esses bichinhos? Ok, eu vou falar para vocês e vou mostrar na Bíblia que, primeiro, teria que ser feito um tratamento naquela carne para quem fosse ter o consumo. E foi exigido de Noé, como alimento temporário, que ele prestasse contas também daquele bichinho que ele estava comendo, até porque era temporário, ele não poderia viver o resto da vida dele comendo aquele animalzinho. Mas Noé, ele fazia o tratamento bem trabalhoso, acredito eu que ele comia bem pouquinho mesmo, só na época no dia do sacrifício mesmo. As pessoas acham que esse rito era aquele churrascão com gordura, com sangue e tal. Nada disso. Gente, o judeu, ele não come nenhuma carne comum de açougue. Ele come uma carne chamada kosher ou kosher. Essa carne, gente, não tem sangue e nem gordura. E na palavra de Deus, aproximadamente 4 anos atrás, quando eu fiz reforma de saúde, eu descobri que era abominável ao Senhor o consumo de sangue e gordura. E aí então eu pude perceber de que o crente verdadeiro, aquele crente que é mordomo de Cristo em relação ao seu corpo, em relação ao que ele come ou que ele bebe, este crente verdadeiro, no caso assim, as minhas crenças são crenças baseadas em
inspirações dadas por Deus. Então, assim, são conselhos que nos são dados por Deus para que nós sigamos. E a gente acaba tendo luzes progressivas, e eu acabei descobrindo, aproximadamente 4 anos atrás, que era abominável diante de Deus o comer sangue e gordura. Então, o que é que Noé fazia? Noé tirava todo o sangue, toda a gordura, e aí ele comia, mas aquilo não tem gosto de nada. Você tira o sangue, você tira a gordura da carne, não tem gosto de nada. Então, acredito eu que era bem raro Noé preparar essa carne. Acredito eu que só no ritual mesmo ali simbólico do sacrifício de Jesus, no cordeiro, no caso. Então, primeira coisa a ser desmistificada, não existia vegetarianismo no Antigo Testamento. Jesus não poderia ser e nem pregar sobre o vegetarianismo. Falamos da verdade presente. A verdade presente para aquele tempo não era o vegetarianismo, porque o cordeiro ainda não tinha sido morto. E aí eu ficava questionando a Deus e falava assim: Senhor, mas o que eu falo para essas pessoas que dizem: mas Jesus comia peixe e tal? E o próprio Deus, através do Espírito Santo, falava para mim: a matança acabou? Sim, a matança acabou, o cordeiro já foi morto. Nenhum animalzinho precisa mais ser morto. Então, o que acontece? A verdade presente para aquele tempo era da morte do cordeiro. E hoje em dia, em relação ao contexto de hoje, em relação à maldade humana, e para que o povo de Deus fosse um povo de mente clara, nos dias de hoje, onde a maldade humana faz tanta mirabolância, tanta crueldade, tanta, sabe, são atrocidades o que eles fazem com as carnes, são atrocidades o que eles fazem com os ovos, são atrocidades o que eles fazem com os animaizinhos. Então, para hoje, a verdade presente é a abstenção de alimentos cárneos. E se, mas eu quero comer carne de qualquer jeito, mas eu não quero ser abominável a Deus, eu quero comer essa carne, eu quero. Então você vai procurar aquela carne lá do açougue do judeu, porque lá é a carne que o crente deveria, pelo menos o crente que entende que é um mordomo de Cristo, que não deve colocar coisas abomináveis para dentro de si. Então você deveria ir lá a Israel ou lá no mercado de Israel, não sei, alguma coisa, porque normalmente se acha isso lá em Israel, porque lá eles são especialistas na carne kosher, ok? Então, a pergunta que fica é: o cristão adventista do sétimo dia, ele pode, ele está certo, ele está errado, de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, em relação a ser abominável o consumo de sangue e gordura? A pergunta que fica é correto comer a carne do açougue comum? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, isto é uma abominação diante do Senhor. E nós sabemos que os abomináveis não herdarão o reino dos céus. Então, para os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, Deus, ele tem um tempo reservado para nós de angústia tão grandioso, que se nós não tivermos este caráter forjado pela abstinência, pela negação ao desejo carnal, que nos aflige todos os dias, então, se ele não conseguir forjar em nós esse caráter tão duro quanto o mármore, como a inspiração diz, ele então não vai ter crentes fortes, ele não vai ter crentes determinados, porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo onde nós precisaremos ser fortes como o mármore, decididos como nenhuma pessoa no planeta.
O que nos reserva, meus amados, é uma angústia qual nunca houve. E pensa numa angústia grande, que é você viver a sua vida toda comendo delícias como carnes comuns do açougue, sangue e gordura, normais, e você passa a sua vida, então, tendo que lutar contra esses desejos, contra esses cheiros, contra a vontade mesmo de comer aquele alimento, porque por mais vegetariano estrita que seja eu, não esqueci do sabor, não esqueci da textura, não esqueci do cheiro. O cheiro, principalmente, é o que eu sinto praticamente todos os dias. Para vocês terem uma ideia, eu tenho que preparar para uma pessoa da família. Então, não é algo que seja fácil. Deus está forjando caráteres fortes. E para você ter um caráter forte, você precisa resistir. Quer ser fiel a Deus? Quer ser forte nessa angústia tamanha que na terra nunca houve? Você precisa suportar a tentação. Deus fala, Deus abomina o sangue e a gordura. Por que é que eu vou colocar para dentro do meu corpo, que é santuário do Espírito Santo, uma coisa que é abominável ao Senhor? Por acaso os abomináveis entrarão no reino dos céus? De forma alguma. Então, como mordomos de Cristo, como conhecedores da mensagem da reforma de saúde, é nosso dever lutar contra este desejo. É fácil, vegetariana veg dicas? Não é fácil, de jeito nenhum. É como chorar todos os dias, é muito sofrido. Ser fiel a Deus é muito doído. É como chorar todos os dias. As tentações são grandes, as vontades são grandes, os desejos são grandes. Mas a recompensa daquele que nos proporcionou a reforma de saúde é muito maior. O céu nos aguarda. O céu aguarda você, meu irmão adventista do sétimo dia. Então eu gostaria muito, 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 muito que você não só assistisse até o fim o vídeo, ficasse até o fim, porque eu ainda tenho uma palavra aqui do Senhor do quão importante é uma vida, de quão importante é o sangue de um ser, tanto animal como de uma pessoa. Que você fique até o final, não se esquece de curtir e compartilhar também este assunto, tá bom? Olha só o que diz aqui em Gênesis 9, verso 5. Vamos prestar atenção aqui nessa palavra, olha. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. A gente percebeu aqui, no verso 5 diz, de todo o animal o requererei. Por que Deus estava falando isso aqui para Moisés? Porque Moisés estava no meio de uma inundação, tudo tinha virado lama, não havia vegetais. Então, para que Noé não morresse de fome e também para diminuir a vida, diminuir a longevidade das pessoas ímpias, das pessoas malignas que existiam naquela época, que poderiam existir subsequente ali a Noé. Então, o que Deus fez? Deus, então, permitiu, fez a separação e disse também como deveria ser preparada essa carne. O povo de Deus deveria comer esta carne até que crescesse de novo. Tanto é que Noé, pelo que Deus cobra aqui, Noé foi fiel. Então, depois cresceram os vegetais, Noé voltou a ser vegetariano. Porém, aqueles que já estavam acostumados com a maldade, com a crueldade e tal, estavam gostando muito, continuaram, né? Enfim, essa é uma escolha de cada um. Todo mundo é livre para fazer suas escolhas. Mas, enfim, aquele alimento carne era provisório. Tanto é que se você for lá na peregrinação dos israelitas, era uma contenda terrível entre o povo de Israel por teimosia em relação a querer as panelas de carne do Egito. Foi tão terrível
que as codornizes vieram, eles comeram até morrer literalmente, e muitos caíram doentes, muitos caíram com carne pelo nariz, sabe? Tamanha gula, tamanha ânsia pela carne. Então, Deus nunca, 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 jamais quis que se perpetuasse este costume entre o povo de Deus. E nos dias de hoje, nesses dias de tremenda angústia que vamos passar, por que será que Deus nos quer sãos? Porque a maldade que o homem lida com a carne, a maldade que ele produz em relação aos alimentos de origem animal é tão grande, que para o povo de Deus fica totalmente insalubre. Então a verdade presente para hoje, para o povo adventista do sétimo dia, é sim a reforma de saúde, e a palavra fica muito clara de que Deus abomina o consumo do sangue e da gordura, ok? Essa é a mensagem de hoje, essa é a reflexão de hoje do canal Vegetariana Veg Dicas, e eu gostaria muito, muito, muito que, se para você é relevante esse assunto, se você conseguiu entender este assunto, se você acha que é importante para você e para outros, não esquece de dar o like, tá bom, aqui no vídeo, e de compartilhar também aí no grupo da igreja, no grupo da família. Se você achou que tem fundamento, se você achou que a palavra de Deus e o Espírito de Profecia devem ser atendidos, então vamos partilhar os anseios de Deus para sua igreja, porque ali no Conselho sobre Regime Alimentar, Jesus vem dizendo, vem nos revelando através da Senhora White, de que a reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento no mundo, e olha quanto sofrimento. Os documentários por aí estão a mil, mostrando quanto sofrimento os animais vivem e os animais são submetidos. Então, aí vem, Papai do Céu vem nos colocando essa palavra. A reforma de saúde foi dada por Deus, foi nos dada por Deus para diminuir o sofrimento no mundo e para purificar sua igreja. Como adventistas do sétimo dia, será que nós estamos pregando essa mensagem, pelo menos? Melhor ainda, estamos vivendo a mensagem de saúde? Estamos vivendo a abstinência que Deus requer de nós? Eu gostaria de, antes de terminar este vídeo, de deixar um lembrete para você e um lembrete para mim também, porque o caminho é bem apertado e bem estreito. Nós entraremos no céu? Entraremos sim, mas não sem o devido esforço e sem darmos atenção e agirmos de forma obediente à mensagem que é requerido de nós como obediência, ok? Esse é o recadinho da Vegetariana Veg Dicas, e eu espero muito, muito, muito que você tenha tido uma reflexão em relação ao alimento cárneo, em relação ao vegetarianismo no Antigo Testamento e em relação ao vegetarianismo hoje, como verdade presente para hoje, ok? Eu fico por aqui e deixo um beijo veg para vocês.